Pavimentos reforçados com geogrelha, eu queria convidar como presidente de mesa Luiz Heleno Albuquerque Filho, do IPR DENIT, por favor, Luiz. Vamos recebê-lo com uma salva de palmas. Secretaria desta mesa aqui, Mário Sérgio de Souza Almeida, também do DENIT. Bem-vindo. E o nosso palestrante, Cássio Alberto Teoro do Carmo. Opa. Bom dia a todos. Dando continuidade ao ciclo de palestras da reunião anual de pavimentação e do Encontro Nacional de Conservação Rodoviária, eu vou apresentar o próximo palestrante, é o engenheiro Cássio Alberto Teodoro do Carmo. Ele é engenheiro civil formado pela Universidade de Uberaba, Minas Gerais, mestre em transportes pela Escola de Engenharia de São Carlos, da USP de São Carlos, doutor em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Viçosa e MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Ele é coautor do livro Manual Básico de Engenharia Ferroviária, diretor vice-presidente da Associação Brasileira de Pavimentação nas gestões 2020, 2022 e 2023 a 2025, e ele é responsável pela área de rodovias e pavimentos na Husker desde 2006. E, além de tudo, principal, é parceiro do Instituto de Pesquisas Rodoviárias do DENIT em diversas pesquisas, oportunidade pelo qual eu agradeço a parceria do Cássio e da Husker em diversos projetos importantes que o DENIT tem desenvolvido. Ele vai falar, a palestra dele é Pavimentos Reforçados com Geogrelha. Por favor. Doutor, obrigado. Eu não vou usar isso. Vou usar esse que eu acho que não gosto muito de ficar preso ali numa posição. Então, a ideia dessa palestra... Primeiro, eu queria agradecer, doutor Mário, por estar aqui e pelas palavras. Agradecer a organização de ter nos convidados para fazer essa apresentação. E a ideia é mostrar um pouco da área de pavimentos da Husker. Então, a palestra reforça com geogrelhas, aqui está o currículo, mas o doutor Luiz Heleno já leu. Então, um pouquinho sobre a história da Husker, não sei se todo mundo conhece, mas a Husker fica na Alemanha, na cidade de Gescher. Ela foi fundada em 1861, então nós temos aí um longo período de vida, um longo período de experiência, tanto nessa área de reforços de pavimento, como solos, hidráulicas e meio ambiente. A gente está localizado praticamente em todos os territórios no mundo, né? A gente tem 10 subsidiárias, está nos 5 continentes. Então, a gente produz basicamente nossos materiais na Alemanha e alguma coisa nos Estados Unidos e traz para o Brasil, na qual a unidade brasileira que fica em São José dos Campos é responsável pela América do Sul inteira. Então, todos os materiais vêm para o Brasil e do Brasil a gente distribui. A subsidiária brasileira foi fundada em 98, ficamos localizados na cidade de São José dos Campos, e lá a gente tem todo um suporte, tanto comercial quanto de engenharia. Basicamente, a gente trabalha nessas 4 áreas, né? Vamos subdividir dessa maneira: obras de terras, fundações, obras de pavimentação e ferrovias, na qual eu sou responsável, que a gente vai falar um pouquinho, obras fluviais, marítimas e obras ambientais e aterros sanitários. A gente tem equipes especialistas em cada uma dessas áreas que está à disposição de todos vocês. Então, quando a gente começa a pensar em reforço de pavimentos, olhar, a gente tem que enxergar uma figura dessa. Eu gosto muito dessa figura, porque, do modo geral, em rodovias, a gente consegue ver a gama de aplicações dos geossintéticos do modo geral. Mas, como a gente está tratando basicamente de pavimentos, a gente vai estar falando de reforço
de pavimento em subleitos, né, em bases, e na questão de restauração de pavimentos, reforço. Em aeroportos, também tem uma aplicação muito grande, da mesma forma, vamos tratar somente a área de pavimentos, né, tanto aeroportuários como rodoviários, e em ferrovias, que é uma área que a gente vem desenvolvendo e vem trabalhando muito também. Eu vou mostrar uma foto, que é na questão de reforços de plataformas ferroviárias. Então, quando a gente pensa em reforço, vamos primeiro construir o pavimento, vamos começar a plantar o pavimento, então a gente tem várias situações. Então, por exemplo, a gente tem estradas temporárias. Às vezes eu vou implantar uma estrada que ela é para uma aplicação, para levar um acesso para depois pavimentar, ou mesmo estradas não pavimentadas, que é o caso desse exemplo. Então, a gente tem as plataformas de trabalho, eu tenho as rodovias, tá? Eu tenho, acho que ali está ao contrário, né? Vias de tráfego, eu tenho um erro aqui. Então, ali ao contrário, né? Plataforma de trabalho são essas. Não. São essas aqui, tá? E vias permanentes são rodovias, né? Então, ali tem um errinho de montagem do slide. E aí, basicamente, os desafios, quando a gente vai pensar em reforços que nós vamos trabalhar, primeira coisa é entender o que nós temos de subleito. Tá? Nós temos, normalmente, existe uma diferença muito grande quando a gente fala de solo de baixa capacidade de suporte com solos moles, né? Então, para nós, rodoviários, a baixa capacidade de suporte é quando a gente tem um subleito com CBR muito baixo, não necessariamente não é encharcado com água, com solo, no caso de solo mole. A gente pode ter problemas de perdas de material por bombeamento e escassez de material nobre na área que a gente vai implantar as rodovias. No passado a gente tinha a gente plantou nossas rodovias em locais bons, a gente escolhia os melhores lugares, e hoje com a evolução e tudo a gente não tem mais isso. Então a gente tem que procurar ter materiais, e nem sempre as distâncias de transporte estão perto. Então, quando a gente começa a estudar materiais alternativos, geossintéticos, para reforçar, são interessantes. Então, a gente tem que avaliar caso a caso. Eu falo que essa linha de reforço de pavimentos não é uma tabela que a gente faz ou uma regra geral. A gente tem que estudar caso a caso, entender quais são os problemas, quais são as patologias. Então, quando a gente pensa a finalidade desse reforço, é aumentar a capacidade de carga, melhorar a trafegabilidade, possibilidade de uso de materiais disponíveis no local. Então, às vezes, a gente tem materiais com características que normalmente não daria para usar, mas com reforço, com jogo, é possível. Tá? E quando o material do subleito, ou o meu material que eu estou trazendo, importando, não atende às exigências de CBR e módulos que a gente precisa de fazer a remoção desse material. Então, a gente tem que ir avaliando dessa maneira. Tá? E quando a gente precisa, eu acho que é um ponto principal aí, é a separação de materiais com diferentes granulometrias. Às vezes a gente tem um material muito fino de subleito e a gente vai colocar um material granular, e a gente pode ter perda ter contaminação dos materiais e ter uma perda. Então, normalmente, uma separação é interessante. Desculpa, pega uma água para mim, por favor. Tem aqui, desculpa, não vi. Obrigado, Leandro. Começa a secar e... Bom, então, quando a gente pensa em estabilidade, quando a gente vai fazer uma estabilização de base, granulométrico, a gente tem, basicamente, essas 4 situações. Uma, eu vou trabalhar com estruturas não reforçadas, então vou fazer material estabilizado granulometricamente, conforme procedimentos, as soluções tradicionais. A gente tem situações com geogrelhas, né, que é o uso de geossintéticos, geogrelhas, que tem
características de reforço, é controlado e tudo. A gente pode fazer uma estabilização com cimento e calça, ou fazer uma substituição da camada. Então, a gente avalia cada um desses casos. Eu falo que não tem uma regra, eu vou usar esse para tudo. Não existe uma solução melhor, existe a solução melhor para aquele lugar. Tá? A gente não pode falar que uma é melhor que a outra. Depende da localidade que a gente vai escolher as soluções. Tá? Então, quando a gente pensa em funcionamento com reforço, é um negócio muito intuitivo, muito simples, que é a questão de estabilidade, de espraiamento da carga. Então, quando a gente tem uma distribuição de carga sem reforço, ela tem essa distribuição aqui. O que a grelha faz é aumentar a área que essa carga vai ser distribuída. Eu penso muito nisso e acho que fica fácil para as pessoas entenderem, é quando a gente vai fazer uma sapata de concreto de um edifício, de um imóvel, que você dimensiona, o subleito não suporta aquela carga, então eu aumento a sapata. O que a grelha está fazendo é aumentando exatamente a área de distribuição, e com isso eu consigo estabilizar e consigo ter a carga distribuída nessa área. Uma outra função é questão de separação dos materiais e filtração. Então, quando eu tenho a passagem de água pela estrutura, né, eu tenho águas capilares, alguma coisa, esse material não vai separar e não vai contaminar o meu material granular da minha base. E um ponto importante é a questão de flexibilidade. Eu não posso ter a minha geogrelha, o meu reforço rígido. Se eu tenho um negócio rígido, ele não vai acompanhar o meu subleito, o meu solo, porque ele vai ficar reto. Então, porque é muito fácil a gente fazer em desenho, fazer em projeto, em CAD, a gente faz uma linha. E a gente sabe que a hora que implantar, isso não está nivelado, ele tem as ondulações, então eu tenho que trabalhar com material que seja flexível. Então, para ele poder ter esses tipos de interação, eu tenho um agregado aqui, entra aqui na fibra. Então, isso é importante quando eu estou trabalhando com reforços. Né? Questão de dimensionamento. Dimensionamento tem métodos, existem métodos para isso, procedimentos conhecidos, e o que a gente precisa, basicamente, é ter as informações, capacidade de suporte, características do subleito, espessura das camadas de base, quais são os materiais, qual é a minha vida desse pavimento, e aí eu consigo dimensionar. Um dos métodos que existem para dimensionar está baseado no método da Ashton, que todo mundo conhece, não é novidade. As equações, padrões da Ashton, isso aqui é fácil, todo mundo identifica muito tranquilo, mas o que muda é quando eu tenho o reforço, que eu coloco o meu reforço na minha camada que eu preciso no número estrutural. Então, se eu tenho uma base, eu tenho uma terceira camada aqui, um reforço, eu posso pôr meu geossintético aqui, minha geogrelha aqui, ou se eu preciso de pôr nas duas coisas. Então, eu tenho duas camadas, eu posso ter uma ou duas camadas de reforço com geogrelha. Então, o procedimento para dimensionar essas estruturas são muito tranquilas. E existe equações, existe ábacos, que depende do tipo de reforço, você tem um fator. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, desculpa. Aqui a gente depende do tipo de geogrelha que eu vou usar, com uma rigidez, eu tenho um fator que vai entrar no melhoramento do meu número estrutural. Aqui alguns exemplos de obra, que era uma obra no Espírito Santo, que a gente trabalhou com reforços. Então aí a gente tem como era e toda a estrutura, né? A gente observa que o nível do subleito está exatamente na soleira das casas, então isso foi um ponto que a gente avaliou e pensou muito qual seria a estrutura de implantar. Então, o projeto tradicional previa camadas grandes, aí minha via ia ficar acima das casas, então toda a água de chuva que nas vias iriam para dentro
dessas casas, então a gente trabalhou ao contrário, pensou em qual era a estrutura que precisava e aí dimensionou o reforço. A gente também, isso aqui é o mesmo anterior, a gente fez toda uma análise e um acompanhamento, isso já foi publicado em reuniões anteriores para verificar o desempenho, estrutura. Esse é um trecho que a gente acompanhou durante praticamente 10 anos. Uma aplicação que a gente também utiliza, que é possível, são reforços de plataformas lá do lastro ferroviário, sublastro. E aí, nessas situações, a gente tem que pensar exatamente no tamanho do agregado. Não é simplesmente eu pegar uma grelha convencional e colocar aqui, porque o meu lastro é grande. Então, se simplesmente eu colocar o material, uma grelha tradicional, comum, que tem uma abertura de 3 por 3 centímetros, ou 4 por 4, o lastro é maior, então eu não posso trabalhar. Ela vai separar. O que eu preciso é que tenha aquela interação que eu mostrei anteriormente. Então, quando a gente vai fazer para reforços de ferrovias, eu tenho que pensar exatamente na abertura da minha grelha. Tá, aqui é um outro exemplo de obra, né? E aí a gente parte sai da área de reforço, eu queria só dar uma ideia, e começa a entrar na área de restauração de pavimentos com as geogrelhas. Então, basicamente, a gente tem situações que a gente trabalha com restauração de pavimentos, simplesmente um recapeamento. Então, eu tenho trincamentos, eu tenho problemas de fadiga ou da base cimentada, ou mesmo da camada asfáltica, e eu tenho que recuperar isso. Então, vamos pensar em algumas geogrelhas, pavimentos rígidos, quando eu tenho o problema que ele está trincado, eu tenho as juntas, se simplesmente eu colocar uma geogrelha, simplesmente colocar uma camada asfáltica, essa junta de dilatação do pavimento rígido vai refletir, e depende da situação, a Rusker trabalha com umas grelhas que pode ser colocada diretamente sobre a placa. Nesse caso, eu faço uma camada de sacrifício, de saber o que, uns 2 centímetros, 3, e aqui eu não preciso nada, mas isso são materiais totalmente diferentes. Então, aqui tem a linha de geogrelhas, né, que a gente trabalha para reforços de pavimento. Não são tudo iguais, cada uma tem uma peculiaridade, a gente vai mostrar um pouquinho diferente, um pouquinho mais para frente, tem um desempenho diferente, e isso é importante quando a gente for dimensionar um pavimento, avaliar qual é o tipo, quais as características, porque não dá para generalizar tudo e falar tudo é igual, tudo é a mesma coisa. Existe cálculo e tem que ser dimensionado cada reforço dessas grelhas. Então, normalmente, algumas grelhas têm essas características, tá? 4x4 é uma questão de tamanho de agregado que a gente tem que ter para uma faixa C, por exemplo, ela enquadra tranquilamente, e aí tem essas características. Então, a gente tem grelhas de poliéster, de PVA e grelhas de fibra de vidro. Um ponto que é muito importante quando a gente pensa em reforço é entender o que é o revestimento dessa grelha. Porque grelha para solo é uma coisa, a gente trabalha com uma resina, com PVC, só quando a gente pensa em grelhas que vai estar entre camadas asfálticas, eu tenho que ter esse recobrimento de ligante asfáltico, de betume, de asfalto, porque senão não dá uma aderência. E é necessário, a gente tem que começar a pedir e trabalhar cada vez mais certificações que comprovem isso. Tá? Quando a gente não tem isso daqui, a gente pode ter alguns problemas. E aí, por exemplo, nesse caso aqui, é uma obra, e aí foi usada uma grelha, tá? E essa grelha tiveram vários problemas, porque ela não tinha revestimento. Para vocês terem ideia, estavam pregando isso daqui. Tá? Não sei se eu vou conseguir passar. E se a gente observar, ela estava solta. Então, isso prejudica a minha aderência. E a gente vê bem aqui, ó, essa grelha, que era uma resina, tá? O pessoal usa uma resina, não é ligante asfáltico, e essa que a Rusker fornece, que ela é com betume. Ou seja,
essa daqui é meio esbranquiçada, e aqui a gente está vendo uma que é preta, porque o nosso ligante, o nosso asfalto é dessa cor. Então, isso é um indicativo que a gente tem que nos preocupar muito, porque eu posso ter um problema numa obra de escorregamento, de não aderência, e o custo é muito alto, eu tenho que reconstruir. Não é só a questão do material, mas às vezes eu estou lá com asfalto com polímero, e eu tenho que remover isso. Então, o custo é muito alto em relação a verificar qual é o material que deve ser usado corretamente, qual é a geogrelha. Aqui é uma obra, é a obra aquela anterior, que eles tiveram alguns problemas, e aí nos procurou, e a gente estudou e viu quais eram os problemas, e começou a fornecer a grelha da Husker, o Ratelite, que tem revestimento betuminoso. Tá? Alguns fatos, né, que isso é um ponto que a gente tem que ser avaliado e verificado. Então, trincas por reflexão são as principais causas de insucesso, deficiências de pavimentos restaurados. Às vezes, essas reflexões acontecem muito rápido, né, e a gente perde a estrutura do pavimento, as características da nossa vida. Tá? Depende da abertura e estabilidade da trinca, as dimensões de cargas. A trinca pode crescer entre 1 e 2,5 centímetros por ano, essas trincas. Normalmente, trinca de reflexões em 4 centímetros de mistura asfáltica acontecem em 1 ano e meio, 4. Então, a gente tem que pensar, avaliar, não tem uma regra, e eu acho que isso é um ponto que a gente tem que tomar cuidado. Quando a gente pensa em reforço, a gente tem que avaliar, essa aqui é uma estrutura de pavimento que a gente tem, tá? E aí a gente faz uma fresagem. Coloca a geogrelha e faz uma nova camada asfáltica. Mas aí, isso é simples, é uma coisa fácil? Sim, tranquilo. Mas qual é o ponto de atenção que a gente tem? E esse eu acho que é o principal fator que a gente tem que avaliar. O que é uma geogrelha dessa? O que ele é? Ele é uma estrutura de reforço da camada asfáltica. Quando eu estou pensando que ele é reforço, vamos fazer uma analogia. Quando eu tenho uma viga ou uma laje de concreto, cimento Portland, e eu vou fazer a armadura, eu coloco a armadura onde? Embaixo, na zona de tração. Isso daqui é a mesma coisa. Essa grelha é uma armadura da camada asfáltica. Então, eu tenho que sempre estar com ela na zona de tração. Não adianta, eu tenho uma estrutura com 20 centímetros, eu vou fresar 5, colocar a geogrelha e recompor, ela vai trabalhar na zona de compressão. Então, eu tenho que avaliar isso. A gente tem que estudar esse ponto. Mas por que eu não coloco lá? Porque não vai ter o desempenho que a gente está querendo. Se é um material de reforço e é uma armadura, ela tem que estar na zona de tração. Tá? Então, aqui a gente vê alguns fatores, né? O processo de trincamento. Então, eu tenho essas questões de movimentação aqui, né? Da trinca, da grelha. Então, a função do Ratelite é restringir essa abertura e aumentar a vida do nosso pavimento. Tá? Esse aqui é um exemplo de uma obra em Uganda que eu acho muito interessante, porque com 2 centímetros, ou mesma espessura de camada asfáltica, 7 centímetros, e com o Ratelite, após 2 anos, aqui está perfeito. Nesse outro trecho, que não tinha grelha, estava todo danificado. Tá? Então, é isso que eu gosto de avaliar. Às vezes, a gente escuta algumas perguntas que chegam, que fala assim, mas se eu usar uma grelha, quanto de espessura eu reduzo? Eu não gosto de falar em reduzir espessura, eu gosto de falar em aumento de vida útil. O que a gente precisa é aumentar a vida útil do pavimento. Então, a função disso, a gente tem que sempre pensar, vou colocar um material de reforço para aumentar a vida, e não para reduzir espessura. E, às vezes, a espessura está tão delgada, já está tão dentro da linha de projeto, que eu não consigo ficar reduzindo essa espessura. Eu não posso, por exemplo, quando eu vou fazer uma restauração de pavimento e usar uma geogrelha dessa, eu não posso trabalhar com espessuras menores do que 4,5. Tá? Porque aí eu tenho problema de estabilidade e tenho problema de aderência. Então, eu coloquei 2 centímetros, nós vamos ter problema
de escorregamento, não tem vários problemas. A grelha está perfeita, pode ser a melhor grelha do mundo, vai ter problema. Então, a gente tem que avaliar esses pontos. A questão de aderência sempre é um ponto que a gente fica preocupado, como resolve, como não resolve, porque a gente está trabalhando com uma taxa de 0,5 de resíduo, então é uma pintura importante para fazer, e que tem que ter um controle, não é simplesmente, joga qualquer coisa, porque se eu não tenho aderência perfeita, eu vou escorregar minha camada asfáltica e não vou ter o desempenho que eu preciso. E aí, como era sempre uma preocupação nossa de como fazer e tudo, a gente começou a usar um sistema que o pessoal usa na Alemanha, que é basicamente uma balancinha, essa simples, e a gente tem que ter uma resistência aí de pelo menos, que o pessoal recomenda na Europa, de 10 quilos. Então, eu vou colocar a grelha e vou puxar. Se ela vir solta, é problema na certa. Tá? Agora, se eu tiver essa resistência aqui, de pelo menos 10, no mínimo 10, eu já tenho uma garantia que eu não vou ter problema com relação à aderência. Aqui uns exemplos, vamos ver se eu consigo passar. Antigamente a gente usava muito... a gente usava muitas geogrelhas instalando manualmente. Isso a gente tem influência de como instalar, da operação, tem que ficar perfeito. E a gente tem usado, a gente trouxe para o Brasil um implemento que a gente acopla, ou no Bobcat, ou em empilhadeira, depende se a obra tiver uma empilhadeira próxima, para instalar. E aí a gente tem uma produtividade muito grande e é muito simples de instalar. Essas pessoas estão andando em volta simplesmente para chegar daqui 150 metros e trocar a bobina. Tá? Eles não têm efeito nenhum, é tudo automático. Imagina lá, quando a gente faz isso manual, eu preciso de 6 pessoas empurrando a bobina, esticando, forçando. Com esse sistema, é muito prático. Tá? E aí, um ponto que a gente briga, e eu sempre discuti com o Dr. Mário, isso aí é uma briga minha, antiga dele, é como dimensionar e como entrar. Não é simplesmente falar, minha, uso isso, usa, resolve. Não, a gente tem que provar que funciona. E aí, esse é um trabalho, e aí da minha tese em Viçosa, né, com parceria com o Juiz de Fora, Universidade Federal de Juiz de Fora, que a gente desenvolveu umas curvas de fadiga para cada tipo de geogrelha e com 2 dosagens, tanto Marshall como Super Pave. E aí a gente começou a avaliar, isso é uma linha promissora, é uma linha que nos dá algum indicativo. Aí em laboratório, dentro de universidade, todo controlado, a gente teve isso. E aí, com parceria do Luiz Heleno, eu agradeço, com o DENIT, a gente começou, aqui ainda é da minha tese, é um exemplo dos corpos de prova, mas aí, com a parceria, a gente começou a desenvolver pesquisa em campo, implantar, estudar, ver se o comportamento era o mesmo, né? Então, a gente tem aqui o DENIT, né, que eu agradeço muito, a Universidade Federal da Bahia, o Laboratório de Pavimentação, lá da UFRB, a Universidade Estadual de Feira de Santana e a nossa Universidade de Juiz de Fora, e a Rússia, propriamente dito. Então, a gente implantou alguns segmentos, controlamos tudo, foi tudo controle, todos os módulos, fizemos um trabalho realmente de pesquisa de campo, avaliamos taxa, trabalhamos com várias geogrelhas, né, para avaliar, e aí a gente começou a ter as nossas curvas de fadiga. Então, para várias grelhas, então aqui a gente tem praticamente 2 centímetros aqui, e esse corpo de prova aqui está com 6, mas o projeto previa 4. E aqui a gente vê exatamente a geogrelha. Então, a gente criou as curvas de fadiga e a gente viu que o comportamento é muito interessante. Eu não posso e não vou divulgar essas equações, eu queria mostrar para vocês que é uma pesquisa e é um negócio que está em andamento,
porque isso pertence a uma tese de doutorado do Ítalo que está ali, que vai ser publicada daqui a um tempo, com todos os parâmetros, com todas as informações, com todas as características. Então, é um trabalho que tem sido feito e tem sido desenvolvido. E aí está a equipe que estava em campo, né? Todo o time lá da Universidade Federal, durante a implantação. E algumas conclusões finais, não sei como é que está meu horário, tudo, mas é bom que a gente tem tempo para as discussões. Então, as geogrelhas são usadas com sucesso há mais de 50 anos, tá? Diferentes tipos de produtos exercem diferentes funções no pavimento. Então, aquelas curvas de fadiga a gente tem lá, por exemplo, que eu mostrei anteriormente, e da minha pesquisa de doutorado, a gente tem sem reforço, com geogrelha de poliéster, de PVA e de fibra de vidro, para entender exatamente isso. Porque se eu tenho 3 polímeros diferentes, eu tenho resistências diferentes, eu tenho que entender a curva de fadiga delas. Porque quando eu tenho a curva de fadiga dessas grelhas, eu consigo adimensionar. Eu posso entrar, quem sabe, no futuro, a hora que o nosso Medina estiver pronto, eu vou entrar com essas equações, vou entrar com esses módulos e poder ter exatamente o dimensionamento. Porque não é assim, usa essa ou usa aquela. A gente precisa de conhecer o desempenho desse material com relação à fadiga. Então, inúmeros projetos de pesquisa vêm sendo desenvolvidos ao longo do mundo, né? E aqui no Brasil a gente não podia ficar fora disso. Existem normas internacionais, tá, que devem ser consultadas quando a gente está projetando, estamos avaliando esses tipos de estrutura. E para finalizar, queria agradecer à BPV, a doutora Luciana está aqui, a BDR e o DR do Paraná por ter convidado a gente para fazer essa apresentação, a Universidade Federal de Viçosa, a Universidade Federal de Juiz de Fora, ao DENIT, ao IPR, estou dizendo, ao UFRB, o Laboratório de Pavimentação Dr. Mário, e a Universidade Estadual de Feira de Santana. Tá? E a Husker está lá no stand dela, a gente distribuiu, e tem aqui um folheto que fala das aplicações, e tem um QR Code, que é esse que está aqui, eu só ampliei ele aqui, que lá você tem acesso a muita informação, informações técnicas, vídeos, vídeos de obra, pesquisa e tudo sobre o reforço de pavimento, dessas grelhas para reforço de pavimento. Então é isso, eu agradeço e fico à disposição de vocês para qualquer esclarecimento. Agradeço, doutor Cássio Carmo, pela palestra, parabéns. Nós vamos abrir para as perguntas. Tem o WhatsApp, dá uns 2 minutinhos aí para quem tiver perguntas, enviar aqui pelo WhatsApp para nós. Pode começar. Falei. Muito bom, doutor Cássio. Você falou para não fazer pergunta difícil, mas não tem como não fazer pergunta difícil. Eu tenho uma pergunta e 3 comentários. Do ponto de vista do reforço para colocar a geogrelha sobre o subleito, qual seria a deflexão máxima? Essa é a pergunta. Tá, não existe uma questão de deflexão máxima. A gente tem que calcular caso a caso. A gente tem que verificar qual é a estrutura do pavimento, o tráfego, para a gente poder dimensionar e verificar a deflexão. O reforço, eu posso colocar ele em 2 pontos, né, no subleito e sobre um reforço de material granular. Eu posso mudar as características do meu material. Por exemplo, eu vou trabalhar com material melhorado, com cimento ou cal, e com a geogrelha embaixo e trabalhando com material granular. Então, assim, não dá para te falar assim, essa deflexão, se eu colocar uma grelha mais 10 centímetros, 15, 20, eu vou ter isso. Então, essa deflexão eu tenho que calcular cada caso para poder entender. Ok. 2 sugestões.
A fresagem, comparativamente com a microfresagem, a fresagem tem um espaçamento maior do que 4 centímetros, enquanto que a microfresagem tem um espaçamento menor do que 4, ou seja, a aderência da geogrelha sobre a microfresagem é melhor do que sobre a fresagem. Sugestão. Segunda sugestão, o ensaio de cisalhamento é melhor do que o ensaio de vida de fadiga, porque a tensão na interface revestimento antigo com revestimento novo, tendo a geogrelha ali, o que interessa é a resistência ao cisalhante, resistência ao cisalhamento. Nós fizemos recentemente para a Vale esse ensaio, considerando rocha e concreto, porque a tensão cisalhante ela é mais importante do que a vida de fadiga, opinião. O quarto comentário é disponibilizar o laboratório da Solocap em Belo Horizonte à disposição da RUSC. Doutor, bom, primeiro eu agradeço a disponibilizar do laboratório, de vocês lá da Solocap. E eu falo assim, esse trabalho que a gente começou junto com o DENIT é um embrião. A gente começou com uma tese, com a minha tese em 2019, e a gente vem. Então, assim, existe uma linha de pesquisa muito grande que a gente vem conversando. Só que, como bom mineiro, um passo de cada vez para a gente não atropelar as coisas. Então, vamos entender um fenômeno, a gente pula para o outro e vai. Essa é a ideia. Obrigado, doutor Cássio. A Sara, estudante de Engenharia Civil do Instituto Federal de Santa Catarina. Como é feito o controle tecnológico da utilização da geogrelha após a aplicação? Tá. Bom, controle, a grelha tem controle de fabricação. Então, a gente tem todo o controle dela. Que ela tanto desligante e tudo. Quando a gente faz a pintura, a gente tem que controlar daquela forma que eu coloquei, tentando ver esse fator de melhoramento, de aderência, né? Uma outra coisa é a gente sacar corpos de prova e fazer ensaio de cisalhamento na interface, porque existe procedimentos internacionais para verificar esse ponto de aderência. Então, daria para fazer esses ensaios também, para a gente ter. Agora, o principal ponto do controle é a gente ter uma mistura asfáltica enquadrada dentro da faixa, com os teores perfeitos, não ter problemas de teores, ou seja, ter todo o controle tecnológico da mistura asfáltica e de todo o sistema. Porque eu já vi situações que a mistura asfáltica teve um problema de usina e ela estava seca, ou seja, ela esfarinhava. Então, se eu não tenho, eu posso estar com a grelha, está tudo perfeito, mas se meu controle da mistura asfáltica não está ideal, o desempenho não vai ser perfeito. Excelente. Nessa linha de extração de corpos de prova, uma excelente pergunta aí da Sara. A retirada ou a extração dos corpos de prova não pode influenciar na eficiência da geogrelha? A retirada? Não, porque a gente está sacando os corpos de prova no ponto pequeno, né? Nós temos lá 10 centímetros de diâmetro, e não acredito que isso tenha problema. Eu acho que é importante sacar corpos de prova, fazer ensaios para verificar se o seu procedimento, o teu projeto está correto. Eu sou sempre a favor de controle tecnológico e sacar corpos de prova para ver tanto a questão de espessura, como qualidade da mistura, como aderência, ver todos os parâmetros. Só complementar, me permita, como eu participei aqui. Com certeza. O que a gente tenta fazer sempre, a gente fez lá nesse segmento, é extrair o corpo de prova entre as trilhas. Ao invés de você extrair o corpo de prova, né, embaixo da trilha de roda externa ou interna, você faz entre as trilhas, que em tese passa muito menos rodagem por aquele ponto. Vou parar aqui, mas deixa eu continuar. Vamos para a próxima pergunta. Deixa eu só voltar aqui. Está na sequência aqui. Custo da geogrelha. Custo da geogrelha? Sim. Bom, e cada tipo de geogrelha tem um valor diferenciado, tá? Não é um custo elevado, eu não tenho esse número, porque eu cuido mais da
da área técnica, desenvolvimento técnico. A gente tem pessoal nosso comercial que pode estar respondendo essas perguntas para vocês no nosso stand. Mas eu acho que o ponto não é a gente começar a discutir custos, e sim vida, aumento de vida da nossa estrutura de pavimento. Eu acho que custo a gente tem vários. Se a gente entrar na questão, tem asfalto convencional, asfalto polímero, asfalto borracha, e qual é o custo, não sei o quê. Vamos pensar em desempenho das nossas rodovias. A gente precisa de ter rodovias mais duráveis, com maior estrutura. Perfeito. José Echeverria, colega do DENIT, parabéns pela pergunta. Qual seria a diferença, ou as diferenças, né, práticas, entre geogrelha de 30 ou 50 kN? Normalmente as geogrelhas são de 50 kN. Para pavimentos, restauração de pavimentos, as grelhas são de 50. Tanto poliéster como PVA são de 50. Existe grelhas, por exemplo, de fibra de vidro, que com resistência de 100 kN, 110 kN, são resistências maiores, devido à questão de danos de instalação. Se a gente tem uma geogrelha, por exemplo, de fibra de vidro, e a gente coloca ela numa superfície fresada, que particularmente não deve ser feito, mas se faz, colocar em superfície fresada, como a fibra de vidro é um polímero duro, não é nem um polímero, é uma fibra dura, ela quebra fácil. Então a gente tem perda. Para vocês terem número, a gente já avaliou isso. Uma geogrelha de poliéster ou de PVA que você coloca dentro da camada asfáltica, superfície fresada, a gente saca e avalia, a gente tem uma perda, nessas grelhas são poliméricas, de 2, 3 kN. Quando a gente pensa em fibra de vidro, essa perda é de 70%. Ou seja, uma geogrelha de 100, eu vou ter lá 30, 35 kN no final. Então a gente tem que avaliar exatamente isso. Ótimo. Excelente pergunta aqui do Lucas Donha. Existem produtos voltados para uso em estradas não pavimentadas na camada do revestimento primário? Sim, existe grelhas, existe materiais para isso. Fora do Brasil está sendo usado muito. A gente tem está começando umas linhas de pesquisas aí, junto com o Dr. Mário aqui, com o Dr. Luiz Heleno, para estradas não pavimentadas, pensando, por exemplo, gap grade, alguma coisa nesse sentido. Mais uma pergunta aqui. Existe alguma recomendação de ancoragem e fixação nas extremidades no momento da instalação da geogrelha? Não, assim, quando eu tenho um pavimento e eu estou colocando nele na área inteira, vamos pensar em restauração de pavimento, eu não preciso de se preocupar com essa ancoragem. Quando eu tenho uma trinca longitudinal e eu preciso de travar essa grelha, aí sim eu preciso me preocupar com a ancoragem. Aí, por exemplo, longitudinal ou transversal, nós estamos pensando em larguras de 1,5 m, porque eu preciso de ter uma área de 75 centímetros para cada lado dessa trinca, para poder, ou dessa junta de pavimento rígido, o que for, para poder a grelha ter ancoragem e trabalhar. Quando a gente pensa em reforço de base de pavimento, não sei se era essa, sim, a gente faz uma ancoragem, um envelopamento da camada para travar as laterais devido ao espraiamento. Ótimo. Pergunta do Ricardo. Há um percentual de área trincada máxima que a utilização de geogrelha é viável? Há uma abertura máxima de trinca que limita a utilização de geogrelha? Não. A primeira resposta é não. Não tem uma questão de área máxima. O que a gente tem que se preocupar quando eu vou colocar uma geogrelha é se a minha estrutura do pavimento está perfeita. Eu tenho que verificar se em níveis de deflexões, deformações, ele está tranquilo. Tá? O que a gente não tem que entender é a geogrelha dentro de camadas de restauração de pavimentos, entre camadas asfálticas, ela não reduz deflexão. Ela não é para isso. Quando eu tenho uma fresagem e tem grelhas com aberturas maiores do que 3, com trincas, fissuras maiores do que 3 milímetros, eu tenho que fazer uma selagem com uma massa fina, ou eu faço uma regularização geral, faço uma fresagem e faço uma regularização geral com uma massa fina para fechar
essa abertura. Mas eu lembro, a grelha ela está lá para ajudar no reforço da camada asfáltica e não para reduzir deflexão. Tá? Ela não tem espessura suficiente para falar, reduz deflexão. Eu já vi experiências e obras que o cara fala, mas eu coloquei a geogrelha e reduziu a deflexão. Aí a primeira pergunta foi, reduziu? 3 centésimos de milímetro. Eu falei, cara, desculpa, isso é erro de leitura, erro de calibração, alguma coisa. Não é isso. Tá? Para a gente finalizar, a última pergunta interessantíssima, deixa eu ver até quem foi o Roque Rodrigues. Com a geogrelha instalada, há algum estudo com aproveitamento do fresado para a produção de mistura reciclada? O material da geogrelha inviabiliza a utilização do fresado na produção de uma nova mistura asfáltica? Bom, a gente tem já trabalhos fora do Brasil, na Europa, na Alemanha e na Inglaterra, exatamente nessa linha. Eu não quis apresentar, normalmente eu apresento esse ponto, que é uma preocupação muito grande na Europa, nos Estados Unidos hoje, que a gente tem pavimentos lá que já está com muito tempo de uso com reforço, né, com a geogrelha, e você precisa de fazer uma reciclagem, fazer uma fresagem, recomposição. A nossa experiência é quando a gente fresa, incorpora esse polímero dentro, a gente inclusive melhora as características de estabilidade e fluência Marshall com a incorporação dessa fibra. Tá? Então, não tem problema nenhum, é possível fresar, tá? E é tranquilo. A gente se preocupa da mesma forma quando a gente vai fazer uma mistura com a questão de granulometria. Às vezes a gente pode ter um filamento um pouco maior, mas isso a gente vai passar num sistema de peneiramento, tanto para separar a granulometria do fresado e consequentemente, a granulometria que ficou essa fibra, esse polímero da geogrelha. Perfeito. Gente, então, concluída a apresentação do palestrante, doutor Cássio, e da manifestação e debate da plenária, eu encerro essa palestra agradecendo a presença de todos. Forte abraço. Muito obrigado. Bom, nosso palestrante recebe o nosso certificado, recebe também aqui uma lembrança pela contribuição.